Salmo 129 é o nosso texto nessa manhã. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, que possamos meditar na palavra do Senhor e assim, mais uma vez, termos a graça, e num salmo de degrau, aprender sobre a palavra do Senhor e assim sermos exortados, animados, encorajados sempre a seguir as instruções de Deus para que seu nome seja glorificado. O Salmo 129 nos diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus ainda de pé, pedindo ao Senhor graça, para que Ele nos conduza, nos abençoe e que a sua palavra habite em nosso coração ricamente. Nos diz assim, vamos orar assim: Senhor, nós te damos graças neste momento, porque nós temos a condição de meditarmos na tua lei perfeita, que tem a condição de dar sabedoria àqueles que são simples no seu entendimento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor opere em nosso coração e que trabalhe, ó Deus, em nossa alma, nos nutrindo com a tua palavra. Seja conosco, ó Senhor, para que nesse momento de meditação possamos então compreender as verdades de Cristo e que essas verdades, elas possam certamente lançar luz sobre os nossos olhos e sobre o caminho que trilhamos para a glória do teu nome. Nós te oramos submissos, ó Senhor, e agradecidos por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de iniciar essa exposição lhe fazendo inicialmente uma pergunta. A sua paciência, ela já foi posta à prova? Você já se colocou, já esteve em uma condição em que precisou ser realmente paciente? Em que precisou ir além do limite da sua paciência? Você já precisou então esperar e muitas vezes ao tentar esperar e ser paciente, você tentou resolver pela força do seu braço o desafio ou a luta que você enfrentou em sua jornada? Certamente nós já passamos por situações assim. Certamente já estivemos em uma condição onde nos faltou paciência e ao invés de esperarmos pela ação de Deus, ao invés de confiarmos no seu braço forte, nós tentamos agir por meio do nosso braço e pensar que a vitória, a boa decisão, ela depende exclusivamente da nossa ação. O Salmo 129, o salmo que nós lemos nessa manhã, é um salmo que nos fala sobre a condição ou o entendimento dos peregrinos enquanto se dirigia a Jerusalém, compreendendo que Deus é aquele que dá a vitória ao seu povo. Ora, nós não somos vitoriosos pela força do nosso braço. Nós não somos vitoriosos simplesmente porque nós podemos agir com mais paciência, mas nós compreendemos claramente que a vitória ela vem do braço do Senhor. E é por isso que este salmo, em que nós não conhecemos o seu autor, ele é um salmo que apresenta um misto de tristeza pelas lutas, pelas dificuldades, mas que também apresenta uma condição de forte determinação do povo de Deus. De que enquanto nós sofremos, enquanto a oposição se levanta contra nós, muito mais nós confiamos, dependemos e temos paciência, porque das mãos do Senhor vem a vitória. E essa é uma realidade que a Bíblia sempre nos apresenta. Estaremos debaixo de oposição. E precisaremos então confiar e sermos pacientes, sabendo que de Deus vem o nosso socorro e o nosso refúgio.
como assim também nos diz o Salmo 121. Observe que enquanto nós estamos nesse mundo, nós passaremos por aflições, perseguições e oposição. Foi assim que aconteceu na vida de Caim e Abel. Observe que a Bíblia já nos mostra essa condição de oposição, de dificuldade, logo no seu início. E nós compreendemos que nesse mundo que nós habitamos não há neutralidade. Há dois tipos de pessoas nesse mundo. Aqueles que amam a Deus e a sua igreja, e aqueles que odeiam a Deus e a sua igreja. É por essa razão, por exemplo, que em Mateus, no capítulo 12, versículo 30, Cristo vai dizer: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É por essa razão, por exemplo, que Deus, ao abordar Saulo no caminho de Damasco, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? São verdades bíblicas. Estaremos debaixo de oposição. Sofreremos as dificuldades. Mas precisamos ter bom ânimo, paciência, porque o nosso Deus venceu. E venceu bem o mundo. Se o nosso Cristo triunfou, nós certamente triunfaremos. A nação de Israel, por causa de tal oposição, ela passou por momentos de dor e precisou esperar pelo socorro de Deus. É por essa razão, por exemplo, que nós temos uma divisão interessante deste salmo. Do versículo 1 ao versículo 3, por exemplo, nós temos aqui a aflição de Israel sendo representada. Há uma descrição da condição vulnerável e de sofrimento do povo de Deus. Mas no versículo 4 nós temos aqui uma condição em que Deus ele sempre se apresenta como o auxílio, o libertador, o resgatador do seu povo. E do versículo 5 ao versículo 8 nós temos a condição de que não o povo de Deus vai perseguir os seus adversários, vai exterminar os seus adversários, mas que o próprio Deus exercerá a sua justiça e vingará o seu povo. De modo, irmãos, que nessa manhã nós vamos meditar no seguinte tema: mais que vencedores. E vamos, de fato, observar nesse texto quais as razões que tinha Israel e que tem hoje o povo de Deus para se considerar, apesar das oposições, mais do que vencedores. Observe que a nossa primeira razão é que nós podemos ser perseguidos. Nós podemos estar debaixo de oposição. Mas Cristo é aquele que preserva a sua igreja. Perseguidos sim, porém preservados. Observe que o versículo 1 até o versículo 3 nos diz assim, acompanhe na sua Bíblia: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel quem o diga. Desde a mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Nós temos nesses 3 versículos aqui as constantes lutas de Israel. A nação aqui é personificada em uma pessoa que sofre desde a sua juventude. Observe aqui que nós temos o retrato ou a condição de Israel sendo perseguido pela oposição, mas nunca abandonado por Deus. Se você olhar esses versículos atentamente, você perceberá que a palavra angústia, ela é repetida tanto no versículo 1 como também no versículo 2. Então, a afirmação do salmista ou desses peregrinos é que o sofrimento na vida dos israelitas, o sofrimento na vida do povo de Deus, ele é um sofrimento contínuo. Ora, nós experimentamos as dores da vida. Nós experimentamos notícias duras, nós sofremos em nosso corpo, nós sofremos em nossa alma, nós sofremos em nossa mente e nós sabemos que por causa do pecado toda a humanidade foi lançada numa condição de miséria e dor. Mas como crentes nós entendemos ainda mais que nós sofremos por causa da oposição do mundo. De maneira que o salmista emprega 2 vezes a palavra aqui, perseguição ou na verdade, sofrimento, para nos apresentar a condição de que estamos sempre debaixo de oposição e que sofremos por isso. Mas é interessante nós observarmos esse relato, porque não há aqui o nome do perseguidor. Porque os israelitas, eles poderiam dizer: olha, nós estamos sendo perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos pela figura de tal governador, nós estamos sendo perseguidos pela figura, talvez, de tal grupo religioso, mas isso não acontece aqui. Nós temos nos evangelhos, por exemplo, os grupos que perseguiam a Jesus sendo nominados, mas nós não temos nesse texto.
E por qual razão o salmista diz que Israel estava sofrendo, mas não cita o nome do seu perseguidor? É porque há uma lista extensa de perseguidores contra o povo de Deus. E se nós olharmos à nossa volta, nós vamos perceber essa realidade. Ora, eu posso citar aqui alguns desses nomes, já que nós temos apenas um pronome no plural. Nós poderíamos lembrar aqui que os egípcios, os amalequitas, os heveus, os hititas, os jebuseus, filisteus, assírios e babilônicos, todos eles perseguiram o povo de Deus. A lista é extensa, de fato, não haveria aqui a condição do salmista de se deter em cada um desses perseguidores, mas ele quer que nós tenhamos a compreensão de que, como povo escolhido de Deus, nós estaremos sempre no alvo daqueles que querem perseguir a igreja do Senhor. De modo, irmãos, que certamente a nossa vida se assemelha à alegoria de John Bunyan, falando sobre um cristão na feira da vaidade, onde todos nós estamos sofrendo de forma angustiante as perseguições desse mundo. E para mostrar realmente que a perseguição do mundo é uma perseguição cruel, observe que não apenas 2 vezes ele usa aqui a palavra angústia, mas por 2 vezes ele usa a expressão "eu tenho sofrido desde a minha juventude". Por que isso é tão importante, irmãos? Porque a igreja é uma instituição antiga e ela nunca experimentou a paz com o mundo. Nós nunca experimentaremos a paz com o mundo. A nossa religião é uma religião de guerra. E aqui eu não me refiro de ofender pessoas, mas eu me refiro a combater o mal, a combater os princípios equivocados, a certamente se levantar como uma voz de Deus nesse mundo, falando sobre a moralidade cristã, falando sobre pecado e sobre redenção. Mas de que modo a igreja sofre desde a sua juventude? De que modo a igreja tem experimentado a oposição desde sempre? Observe que a igreja já estava em Abel e que Caim o perseguiu e o matou, o combateu. Observe que a igreja estava em Noé e os seus conterrâneos ridicularizavam a ele e sua família. Observe que a igreja estava em Abraão e em Ló. E que eles foram perseguidos pelas mãos dos ímpios. Observe que a igreja esteve com a nação de Israel e o povo viveu sobre uma servidão, fazendo tijolos nas fornalhas para os egípcios. O povo esteve também com os judeus murmuradores no deserto. O que fica claro a nós, irmãos, é que desde o seu nascimento a igreja sofre oposição. De modo que Cristo, o Senhor da igreja, ele também sofreu oposição. De modo que o nosso Cristo é certamente o grande modelo daquele que pacientemente suportou qualquer ofensa. Porque se nós queremos um padrão, um modelo de como suportar as adversidades da vida, nós precisamos olhar para Cristo. Cristo também sofreu desde a sua juventude. Por que não citar Herodes, que queria matar a Cristo mesmo como infante? E assim nós temos experimentado a oposição e o veneno cruel do mundo. E para mostrar de fato a crueldade da oposição contra a igreja, no versículo 3, observe que ele traz aqui uma imagem espetacular. Ele diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. E aqui nós temos a expressão do sofrimento da igreja. Nós temos uma imagem que representa, talvez, possivelmente, o período de cativeiro de Israel. E aqui uma imagem agrícola que todo israelita entenderia muito bem. Nós estamos falando de uma sociedade agrícola e que, se era normal, numa condição que não se havia tratores, arar a terra com um instrumento bruto, que perfuraria o solo para que a semente fosse lançada. E quando o sofrimento da igreja aqui é descrito como um instrumento entrando em suas costas, perfurando e rasgando o seu corpo. É assim que o mundo persegue a igreja. Nós não podemos ter aquele sentimento ilusório de que o mundo nos ama se nós fizermos alguma coisa que lhe seja favorável. Pode existir até uma sensação de paz, mas não passará de uma sensação. E é por isso que o salmista aqui descreve: nós sofremos na mão dos nossos opositores. Israel foi várias vezes a nossa nação rasgada, como um arado tem rasgado a terra. E assim, por exemplo, nós somos impedidos de fazer cultos.
por pretextos que podem ser justos ou não. E dessa forma, muitas vezes, o mundo tem, muitas vezes, machucado a igreja. Mas qual é, então, a condição de ainda estarmos de pé? Porque os chicotes também abriram as costas do nosso Redentor. Mas ele triunfou. E assim tem triunfado a sua igreja. De modo que o versículo 2 diz, apesar da oposição desde cedo, apesar da oposição feroz que vai dilacerar o nosso corpo, não prevaleceram os nossos inimigos. E aqui nós chegamos talvez no ápice do Salmo 129, no versículo-chave do Salmo 129. Porque o que está em evidência aqui, irmãos, não é a condição frágil da igreja. O que está em evidência aqui não é a condição de opositores ferozes nos calcanhares do povo de Deus. O que está aqui em evidência nesse texto é que nós temos um Deus que preserva a sua igreja. Essa aqui é a pérola desse texto. Porque a igreja não sucumbiu. Sabe qual é a grande prova de que Deus faz com que a igreja prevaleça? É que a igreja é uma instituição velha, antiga. No bom sentido da palavra. Observe quantos opositores se levantaram e todos eles caíram. Observe quantos impérios poderosos, com grande exército, com poder político e econômico forte, mas não conseguiram derrubar a igreja de Cristo. Até mesmo os maiores opositores, até mesmo aqueles que estavam observando a Cristo na cruz, eles tiveram que reconhecer verdadeiramente este é o Filho de Deus e esta é a igreja que lhe pertence. De modo que a grande canção da igreja num campo de batalha é não prevaleceram contra nós. Essa é a nossa grande mensagem e esse é o nosso cântico. Não prevaleceram contra a igreja de Cristo. Mas por que razão nós estamos em pé ainda? Porque nós estamos prevalecendo. Observe que o texto fala a respeito de Cristo como justo. O versículo 2 diz, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. O versículo 4 diz, mas o Senhor é justo. Por que a igreja está de pé, irmãos? Ora, nós somos frágeis. Nós somos ilustrados na Bíblia como ovelhas. E nós sabemos da fragilidade de uma ovelha. Um animal suscetível a ataques. E que sem um pastor está fadada à morte. Mas é espetacular ouvir o texto dizendo, os inimigos não prevaleceram contra nós. E por que eles não prevaleceram? Porque o Senhor é justo. E essa é uma expressão que quer dizer, Deus lembrou da sua aliança com o seu povo. O povo pertence a Deus. Deus prometeu a Israel que cuidaria desta nação frágil e pequena em seus momentos de necessidade. E não tem sido assim conosco? Não temos nós experimentado esse cuidado de Deus, essa preservação? Que poder nós temos para resistir ao mundo e às suas investidas, senão pela justiça de Cristo? Porque Deus é justo, porque Ele se lembra da aliança que fez conosco. Ele mesmo nos resgatará e Ele mesmo preservará o seu povo. Da escravidão para o deserto, para a terra prometida, do exílio para a restauração de Judá. É certamente assim que Deus tem feito a nós, preservando por meio de sua justiça. No versículo 4 nós temos aqui a segunda parte desse texto que diz, ou que nos ensina que nós somos perseguidos. Observe que a primeira parte diz que nós somos perseguidos, porém preservados. E a segunda parte diz que nós somos perseguidos, porém livres. Observe que o texto diz assim no versículo 4, mas o Senhor é justo. E qual é a imagem que se apresenta? Cortou as cordas dos ímpios. Perseguidos sim, como sempre fomos. Perseguição cruel,
como sempre existiu, mas nunca, jamais abandonados pelo Senhor. Porque pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama, mas Deus não se esquecerá do seu povo. Os inimigos perseguiram Israel, mas foi Israel que triunfou. E para apresentar realmente essa condição, nós temos aqui mais uma imagem interessante, uma imagem agrícola. Ele diz que Deus cortou as cordas dos inimigos. E nós estamos falando de agricultores que tinham longas cordas e cordas resistentes para amarrar no seu boi e amarrar no seu arado. E o seu boi, por meio de algumas chicotadas, ele teria que arrastar aquele arado, preso à servidão do seu senhor, para produzir e assim viver naquela condição. Mas a imagem gloriosa do texto é que apesar de cordas fortes, apesar de opressores com seus chicotes, Deus cortou as cordas dos inimigos. Em outras palavras, vocês estavam presos a essa condição, mas Deus, o resgatador, com um braço forte e mão poderosa, os livrou da condição da morte. Thomas Watson, falando sobre esse texto, ele diz: o ourives não deixa o seu ouro na fornalha mais do que ele precisa para ser purificado. Os ímpios bebem um mar de ira, mas os piedosos bebem apenas um cálice de aflição. De modo que Deus sempre preserva o seu povo e Ele mesmo é o autor da libertação. Assim como a geada dá lugar às flores, a vida de um homem que teme a Deus é uma vida de breve sofrimento. E é por essa razão, irmãos, que nós olhamos para trás e percebemos então que mesmo perseguidos, mesmo ultrajados, somos assim livres pelas mãos do nosso Redentor. Do começo ao fim, Deus decidiu preservar a sua igreja e assim será por todos os séculos. Os ímpios são obrigados a parar quando Deus diz: parem, porque todos obedecem às mãos do Senhor. As suas ordens freiam os ímpios e mostra à igreja que a perseguição não é para lhe destruir, mas a perseguição enfrentada é para nos fortalecer, é para o nosso próprio bem. E aqui nós temos dois fatos interessantes. Deus é justo, corta as cordas dos ímpios. Deus é justo e por meio da sua justiça nós somos libertos. Não somos libertos porque nós somos bons. Não somos libertos porque nós merecemos. Nós somos libertos porque Deus é justo. Na parte final desse texto, do versículo 5 ao versículo 8, o salmista nos traz a terceira verdade. Perseguidos, porém preservados. Perseguidos, porém livres. Perseguidos, porém fartos da justiça divina. O texto diz assim, versículo 5: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva do telhado, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Nós temos aqui um salmo imprecatório. É um salmo que pede a justiça de Deus sobre os seus inimigos. Parece simplesmente que o salmista está agindo de forma vingativa, que ele quer apenas o mal dos seus adversários, que ele quer apenas que Deus exerça a sua ira sobre os seus inimigos. Mas o salmista não está agindo com vingança. Ele está apenas aqui se apoiando na justiça de Cristo, na certeza de que a Deus pertence a vingança. E é o Senhor mesmo que pune o ímpio, que pune o perseguidor, de modo que não há contradição entre a justiça e o amor de Deus. Há algumas pessoas que pensam que se Deus é amor, ele não pode ser justo. Mas as Escrituras apresentam uma realidade diferente. Porque Deus ama e também ama a justiça, ele é justo para poder aplicar a sua justiça, mesmo assim, de forma amorosa. Então temos aqui não um grito de vingança,
Temos aqui um grito de justiça. O que o salmista está dizendo a nós é: Senhor, julga a nossa causa. Senhor, olha para aqueles que nos perseguem. Exerça a tua justiça santa. De modo que nenhum ímpio, ninguém que se levante contra a igreja de Cristo, ficará impune às oposições. Assim como nós podemos recordar o relato do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, com o nosso Senhor dizendo: por que me persegues? Enquanto esse homem perseguia a igreja, a identificação com Cristo é inevitável, porque perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. De modo que o salmista ele se levanta com o desejo de dizer: Senhor, exerça a tua justiça. Mas porque o salmista brada por justiça? Porque quer ele que o Senhor puna os seus adversários? Observe que o versículo 5, ele diz assim: sejam envergonhados e repelidos todos, preste atenção agora nessa expressão, todos que aborrecem a Sião. Sião é a cidade do Senhor. É o lugar onde o culto é oferecido a Deus. É de lá onde as ofertas são realizadas para perdão do pecado do povo de Deus. É lá onde sobem os peregrinos para adorar o nome do Senhor. É lá onde a coroa da vida cristã é realizada, que é o culto. É de lá onde Sião, o povo de Deus, espera a misericórdia. É justamente desse lugar que nós temos a representação do núcleo religioso da vida. Porque o salmista está furioso. Não porque mexeram com a sua casa, não porque mexeram com os seus negócios, mas porque mexeram com a igreja de Cristo. Porque perseguiram o próprio povo de Deus. Não há como aceitar uma condição como essa. E é justamente com esse sentimento de desprezo a Sião, de desprezo a um Deus que perdoa, de desprezo ao rei e os seus súditos, de inimigos que se insurgem contra o ser humano, contra Deus e contra os seus filhos, que se levanta o salmista e diz: eles aborrecem ao povo de Deus. E agora a briga se tornou muito maior. Se perseguiram o povo de Deus, que Deus exerça a sua justiça. E de que forma o salmista deseja que Deus exerça a sua justiça? Nós temos aqui duas consequências, do versículo 6 ao versículo 8. Observe que a primeira consequência está no versículo 6, ele diz: sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. E a primeira consequência é: Senhor, faça com que os ímpios vejam a sua fraqueza. Porque aqueles que perseguem o povo de Deus, eles acham que são grandes. Porque aqueles que perseguem o povo de Deus, eles acham que são maiores do que Deus. Eles acham que podem dizer ao povo de Deus aquilo que eles devem fazer. Eles acham que podem extrair do povo de Deus aquilo que Deus não autorizou. E é nessa condição que o salmista faz ou diz ao Senhor: Deus, faça com que eles vejam a sua fraqueza. Porque a expressão erva nas Escrituras traz o entendimento de uma vida curta, de uma vida frágil. Senhor, coloca uma lupa para que eles vejam a sua decadência, para que eles percebam quem está diante deles, para que eles tremam e percebam a sua fragilidade. E ele traz aqui uma figura interessante, porque ele diz que sequem como secam a grama que está sobre um telhado. E nós não fazemos plantações no nosso telhado. Mas naquela época, os telhados, diferentemente dos nossos, eles eram planos e construídos com areia. E as sementes que voavam, elas germinavam ali naquele solo. Mas por causa do calor do sol, por causa de um solo que não era profundo, a semente não germinava. Em batendo o sol, ela se secava. Senhor, que seque o ímpio pelas tuas mãos, porque tem perseguido e afrontado o teu povo. Talvez lembrando também das palavras de Davi,
quando esteve diante do gigante Golias: quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é um ímpio? Diz o Salmo número 1, ele não resistirá diante da presença do Senhor. Ai daquele que ousa enfrentar o Deus de Israel. Mas há aqui uma outra imagem forte a nós. Está no versículo 8, ele diz: e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. A segunda consequência sobre esses ímpios é: crentes, não abençoem essas pessoas. Não lancem palavras de bênção sobre essas pessoas que perseguem o povo de Deus. Lembrando, não é um sentimento vingativo do salmista. O que ele está dizendo é: Senhor, exerça a sua justiça. Nós não estamos vendo aqui um justiceiro fazendo a justiça com as suas próprias mãos. Nós estamos vendo o salmista dizendo: Senhor, não abençoe essas pessoas porque eles estão perseguindo a nós. E quem vai fazer isso é o Senhor, e não nós. Nós não iremos amaldiçoá-los, mas o Senhor pode fazer isso. E é interessante porque ele diz: quem passa, não lance palavras de bênçãos. E essa era uma prática comum naqueles dias. Se você encontrasse alguma pessoa no meio do caminho, você lançaria o seu desejo de que Deus abençoasse aquela pessoa, se você tivesse uma estima por ela. A exemplo do que nós fazemos em nossos dias com graça e paz, ou a paz do Senhor. Era um costume daquela época. O salmista está dizendo: não pronuncie nenhuma palavra de bênção, porque o ímpio que persegue o povo de Deus certamente está debaixo da sua ira. Nós experimentamos a bênção, irmãos, de termos dois modos de intercessão. Nós contamos com a intercessão dos santos de Deus, quando esses oram por nós. Nós contamos com a intercessão de Cristo, quando Ele intercede por nós, melhor do que os santos podem interceder. Mas os ímpios não contam com a intercessão do povo de Deus e eles não contam com a intercessão do próprio Deus. E essa aqui é uma verdade dura, mas é uma realidade para aqueles que perseguem o povo de Deus. Deus abençoa o seu povo, como Deus pesa a mão sobre aqueles que se rebelam contra Ele. Há amor e há também justiça. Não devemos pregar simplesmente o amor de Deus, sem falar da sua justiça. Não devemos falar somente da justiça de Cristo, sem falar do seu amor e da sua graça. E eu gostaria de trazer algumas aplicações para que nós pudéssemos, então, encerrar a exposição desse texto. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que nós devemos cultivar a paciência como uma virtude cristã. Infelizmente, nos nossos dias, as virtudes elas são desprezadas. Os homens não querem ser mais corajosos. Os homens não querem ser mais caridosos. Os homens eles não querem ser mais pacientes. E nós desprezamos as virtudes. Nós não ensinamos os nossos filhos a serem virtuosos. Nós vivemos numa geração imediatista. É a geração do hoje, do agora. E quando nós sofremos, nós queremos que o mais rápido possível Deus tire de nós aquela angústia. E se Deus não faz, sabendo o tempo exato, o modo exato de nos fazer sofrer, ou nos testar para o nosso próprio bem, nós muitas vezes praguejamos contra o Senhor e não cultivamos a paciência em nosso coração. Vivemos numa sociedade que cada vez mais tem ingerido ansiolíticos. Como tem sido difícil em nossos dias sermos pacientes. Como tem sido difícil em nossos dias esperarmos pelas mãos de Deus. Nós invertemos essas virtudes. E aquilo que é errado em nossa sociedade é visto como certo. E aquilo que é certo é visto como errado. E, infelizmente, irmãos, perdemos a condição de exercitar a paciência, sabendo que a paciência é o instrumento de Deus para arrancar o ramo podre da nossa desconfiança. Como temos desconfiado do Senhor? Não temos sido pacientes. Jeremias, em Lamentações, diz: bom é para o homem esperar pacientemente pelo Senhor. E é assim que devemos fazer.
À luz do que Cristo fez por nós, que pacientemente e obedientemente Ele foi à cruz para redimir a nós. Que mal há em sermos pacientes, quando sabemos que Deus maneja os sofrimentos para o bem do seu próprio povo. Nós temos então a segunda lição. E a nossa segunda lição é que nós devemos buscar os meios legais para combater a opressão. Porque se eu ficar apenas na exposição de que você precisa ser paciente, nós corremos o risco de sermos pacientes demais. E essa paciência, ela vai se transformar muitas vezes em uma condição de letargia. E é assim que nós temos vivido a religião em nosso país. Observamos muitas vezes um conceito socialista entre nós, de que devemos ser completamente subservientes ao Estado, de que devemos baixar a nossa cabeça e que se alguma norma ela inflige, ela certamente quebra um princípio bíblico, nós devemos obedecê-la. Certamente, irmãos, o salmista não está nos ensinando que nós devemos lutar essa guerra com as armas do mundo, de sermos revolucionários, rebeldes, sem uma causa que seja a causa de Cristo. Não é isso que nos ensina a palavra. Nós não somos aqueles que cobrem o nosso rosto e que, indo às ruas, nós destruímos patrimônios públicos. Nós não somos daqueles que causam a revolta na população, mas por meio de um testemunho ilibado, por meio de uma vida correta, por meio de uma obediência a Cristo, nós entendemos que devemos sim levantar a nossa voz como igreja e bradar neste mundo que a moral cristã é a moral que deve ser vivida, porque essa é a moral do Criador. E nós não nos conformamos com esse mundo, mas nós nos conformamos à palavra de Deus. Como assim nos ensina o apóstolo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Respeitamos as autoridades, porque elas foram postas pelo Senhor. E certamente, até discordando, nós precisamos respeitá-las. Mas a nossa obediência e o nosso coração deve estar cativo a Cristo. Se Cristo foi obediente até o fim, certamente não há em nós, não deve haver, a condição de desobedecermos ao Senhor, porque devemos ser obedientes até o fim. Por sermos pecadores, nós desobedecemos, mas devemos lutar com a nossa própria alma e afastar de nós, por meio da palavra de Cristo, os temores, para que possamos com bravura, com coragem, lutar pelo Evangelho de Cristo. Terceira aplicação, irmãos, é que nós devemos persistir e perseguir a maturidade enquanto nós sofremos. Por que sofremos? Será que Deus quer o nosso mal? Será que Deus quer que nós soframos sem uma causa? Por que choramos? Por que há dor em nossa alma? Porque sofrem os crentes. Ora, por que nós sofremos, se não para dependermos de Deus? Nós temos uma disposição natural de não dependermos do Senhor. Por que sofremos, se não para ver as nossas próprias fraquezas e não nos considerarmos maiores do que Deus? Por que nós sofremos, se não para quebrar o nosso orgulho, tendo em vista que nós somos orgulhosos e que nós muitas vezes achamos que sabemos mais do que o Senhor e que o nosso caminho é superior ao dele? Por que nós sofremos nessa vida, irmãos, se não para amarmos menos o mundo e amarmos mais a Deus? Porque se não há sofrimento nessa terra, por que nós desejaríamos a eternidade? Nós sofremos aqui porque nós temos uma esperança de que há um lugar melhor para nós e que a morte certamente é um lugar de descanso, onde todos nós estaremos com o Senhor. Por que sofremos? Se não para sermos conformados a Cristo. E assim a cada dia, em nosso coração, observarmos diariamente como Deus tem nos feito progredir e sermos mais santos como Ele é. Porque nós sofremos, senão para não sermos envolvidos em uma graça e em uma misericórdia que nós jamais poderíamos conhecer se nós não sofrêssemos. De que outra forma nós não seríamos amparados, ou seríamos amparados, senão quando sofremos nós corremos ao nosso Pai
E nós sabemos que esse Pai jamais nos desprezará. O sofrimento na vida do ímpio é sinal de condenação. O sofrimento na vida do justo é sinal de redenção. Que essas palavras não sejam esquecidas. Enquanto nós sofremos, sabemos que há restauração e há certamente um renovo ao nosso coração. Quarta e última lição é que Cristo, o restaurador, faz novas todas as coisas. Posso dizer para vocês que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Porque Deus restaurou a nossa sorte. Porque hoje é o dia em que nós podemos celebrar o nosso Cristo. Em que nós podemos olhar 15 domingos. Em que nós não tínhamos a condição de reunir a igreja de Cristo, congregar e assim celebrar o nosso Senhor. E essa é uma restauração em que nos leva a uma reflexão. Se está sendo oportunizado a nós, irmãos, o retorno ao culto, precisamos ser mais zelosos na forma que nós adoramos a Deus. Precisamos ser mais zelosos no nosso horário de chegada aos cultos. Precisamos ser mais zelosos na nossa preparação para o dia do Senhor, no sábado à noite. Talvez em não dormir tão tarde e chegarmos com toda a energia para não dormirmos nos bancos. Devemos ser mais zelosos para cantarmos os hinos, quer sejam eles novos ou antigos, porque nós cantamos para Deus. Devemos ser mais zelosos para estarmos com a nossa melhor roupa, porque nós estamos diante do nosso Senhor. Devemos ser zelosos para ouvir a sua instrução, porque quando a palavra é pregada, não é o pregador, mas é Deus que está falando ao nosso coração. Quão importante é o culto para você? O quanto você desejou esse momento? Será que você acordou, como diz o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que significa estar aqui nessa manhã para você? Tirar o culto de nós é como nos tirar a própria vida. Hoje é um dia em que nós estávamos na UTI, mas Deus restaurou a nossa sorte. E nós exultamos, como diz o Salmo 126. A nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de júbilo. E nós dizemos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. E não só no que diz respeito ao culto, mas no que diz respeito à nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem feito pela nossa família. Por isso nós estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor na minha profissão. Por isso nós estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor nos meus relacionamentos. Por isso nós estamos alegres. Deus é o restaurador da nossa vida. E se nós temos alguém em quem olhar para os céus e dar a glória, esse alguém é o Senhor. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que nós somos perseguidos. Porém, somos vitoriosos. Sempre vitoriosos. Somos um povo que celebra a vitória do Senhor. Sofremos, lutamos, mas certamente chegaremos aonde o Senhor determinou. A batalha é grande, mas a chegada é certa. Que Deus nos conduza à sua Sião. E que enquanto nós não chegamos lá, que esses peregrinos de aldeia possam cantar em alto e bom som. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós queremos nesse momento te agradecer. Porque fazia um bom tempo que nós não ouvimos uma pregação presencial. Confria, Senhor, a nossa relação com o monitor. Quando nós não podemos expressar os sentimentos para as pessoas. Quando não podemos juntos
levantar a nossa voz ao Senhor. E assim celebrarmos uma vitória que ninguém jamais tirará do nosso coração. Tu és o nosso Deus, em Ti nós confiamos e esperamos, Senhor. Por isso ensina-nos na aflição. Amadurece, ó Deus, o nosso coração. Assim como um ourives faz ao ouro, nos forja e nos purifica no fogo da aflição, Senhor. Para que possamos assim ver toda a podridão da nossa alma ser retirada e sermos assim brancos, ó Deus, como a neve, como o Senhor nos promete. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós passamos sem culto. Não houve em nosso coração alegria por sermos privados de algo tão doce e especial. Mas houve um ensinamento do como nós devemos, ó Deus, lidar melhor com esse momento de adoração. Seja conosco, Senhor, para que esse ensinamento ele não seja esquecido. Para que todo domingo pela manhã preguemos a nós mesmos as palavras do salmista de que devemos ter alegria só em saber que iremos à Tua casa. Restaura também, Senhor, as outras áreas da nossa vida, como tens feito ao culto. Ajuda-nos para que vejamos, ó Deus, também os nossos negócios sendo restaurados, numa situação de crise, de calamidade, ó Deus. Ajuda-nos para que tenhamos a condição de levar com dignidade o pão à nossa casa, porque fomos tão afetados em nossa economia devido a essa crise de saúde que nós enfrentamos. Ajuda-nos também, Senhor, em nosso intelecto, para que seja restaurada a condição de lutarmos contra, ó Deus, todo tipo de socialismo, toda visão contrária a um governo centrado na fé cristã. Ajuda-nos para que seja restaurado também os nossos lares, Senhor, os nossos casamentos, o relacionamento entre os cônjuges, entre os filhos. Tu és nosso restaurador, Senhor. Tu és o nosso bem maior e outro bem nós não temos além de Ti. E a nossa esperança está em Ti se não for por Ti. Não há como esperarmos algo que seja bom. Por isso, está nas Tuas mãos sobre cada família, ó Deus. E ajuda-nos para que o Teu nome seja glorificado por meio daquilo que o Senhor fará em nós e por nós. Nós choramos agradecidos por essa manhã, ó Deus, por tudo que aqui fizemos. E queremos mais uma vez, ó Deus, te louvarmos, te rendermos graças e sermos despedidos com a bênção do Senhor para esta semana. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.